E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma resolução de provas aqui no canal. E nesse vídeo a gente vai resolver a Santa Casa de 2023. Então nesse caderno aqui, a primeira questão de matemática começa na 71. Então vamos achar aqui. Então seria essa questão. Já deixei um espaço em branco aqui para a gente resolver ela. Então, sejam TC, TF e TK a mesma temperatura nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, respectivamente. As fórmulas usuais de conversão são essas daqui. Ele quer saber uma fórmula que converte TK em TF. Ou seja, a gente vai ter que escrever TF em função do TK. Beleza? Então, a gente vai pegar essas informações que a gente tem aqui e substituir uma na outra. O que você deve perceber é que esse TC não vai entrar na jogada aqui. Então, a gente vai simplesmente pegar e substituir, beleza? Então, por exemplo, se eu pegar esta expressão e já substituir aqui, a gente vai chegar nisso daqui, ó. TK é igual 5 vezes TF menos 32, tudo isso dividido por 9, mais 273,15. Então, vamos fazer a distributiva. A gente vai ter, então, TK é igual 5TF menos 160, tudo isso dividido por 9, mais 273,15. Então, posso multiplicar todo mundo por 9? Então, vai ficar 9TK é igual 5TF menos 160 mais 9 vezes 273,15. Beleza, ainda não vou multiplicar porque é uma conta meio chata, então vamos deixá-la mais para o final. Beleza? Lembra que nosso objetivo é isolar o TF. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou meio que deixar esse 5TF sozinho de um único lado. Então, ficaria 5TF é igual 9TK mais 160 menos 9 vezes 273,15. Vou dividir todo mundo por 5. Então, a gente vai ter que TF é igual 9 dividido por 5 vai dar 1,8 vezes TK. Aí, 160 por 5 vai dar 32. Depois, 9 vezes, aí esse cara dividido por 5. Vamos ver um jeito mais fácil de a gente fazer isso. A gente pode pegar esse número e dividir por 10, que daria 27,315, e multiplicar por 2, o que vai dar 54,630, certo? Então, vamos deixar assim. Aí, depois, para a conta final, é só multiplicar isso daqui e subtrair do 32. Mas vamos olhar as alternativas. A gente tem 1,8 nessas três alternativas, ok? E aí precisa desempatar, né, com esse 523, 533. Então vamos fazer uma estimativa aqui, ó. 9 vezes 54 seria 10 vezes 54, que é 540, né? No caso, isso daqui, menos 54,63. Isso aqui é só um jeito mais rápido, que na minha visão facilita, né? Para você fazer a conta. Então, aqui fica 5, 13, 12 e 10. 10 menos 3, 7. Aqui 6. Aqui 1. Aqui ficou 4, 14. Vai dar 9 e 4. Então, 491. E aí, a gente vai pegar esse valor, né, e subtrair do 32. Então, a resposta vai ser negativa. Mas eu já vou fazer a subtração aqui. Então, isso aqui menos 32. Então, aqui vai continuar ficando 67. E aí, aqui dá 8. 11 menos 2 deu 9. 8 menos 3 dá 5 e 4. Então, dá 459,67. Que daria, então, a resposta C como alternativa correta. Beleza? Então, é um exercício que envolve basicamente manipulação algébrica, né? E uma continha um pouco mais trabalhosa aí no final, tá? Mas você poderia também fazer uma estimativa
ao invés de fazer a conta tão detalhada assim, dando uma aproximada, que ia funcionar. O único problema é se desse próximo desses valores, aí ia ter que desempatar realmente. Fechou? Vamos para o próximo então. A tabela indica o orçamento anual destinado à saúde de 3 países e as conversões de suas respectivas moedas em reais. A soma dos orçamentos destinados à saúde desses 3 países é igual a. Então, vamos somar esses valores convertendo tudo para reais. Então, nesse caso, a gente precisaria primeiro pensar nessas potências de 10 aqui, tem que tomar cuidado com elas. Então, por exemplo, esse 4 que você está vendo aqui, eu posso escrever ele como 4 vezes 10 a menos 2. E esse 10 a menos 2 com esse 10 à terceira vai acabar resultando em 10 elevado a 11. Tá? Então, já tem um 10 elevado a 11 aqui, já tem outro 10 elevado a 11. Esse 10 elevado a 12, eu posso escrever como 41 vezes 10 elevado a 11. Tudo isso vezes 5 e 20. Então, vou deixar essa conta aqui. Depois, a gente vai ter esse 2,2 vezes 4, o que já vai dar 8,8. Né? Então, já vou deixar do outro lado aqui, 8,8 vezes 10 elevado a 11. Tá? Porque essa conta aqui a gente já fez. Por último, a gente tem 7,2 vezes 10 elevado a 11 vezes 5,50. Beleza. Vamos então fazer a conta aqui. Dá para a gente fazer uma estimativa até, tá? Dependendo de como é que estão os resultados, vamos tentar aproximar primeiro. Então, isso daqui, ó, supor que é 40 vezes 5. 4 vezes 5 vai dar 20. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 200 vezes 10 elevado a 11. Aí a gente tem aqui, ó, vou também aproximar para 7 vezes 5. 7 vezes 5 dá 35. Com esse 50 aqui, vamos aproximar então para 40 vezes 10 elevado a 11. Se a gente soma tudo, isso vai dar aproximadamente 248,8 vezes 10 elevado a 11. Vamos ver qual que é o resultado mais próximo. Tá? O mais próximo aqui seria a letra E, né? Porque a gente tem 2,616 10 elevado a 13, ou seja, a gente andou com a vírgula 2 casas, né? Então, esse seria o resultado mais próximo, então, a alternativa E. Como as alternativas realmente têm uma distância razoável, essa aproximação que a gente fez é suficiente para saber a resposta, beleza? Então, a gente até acaba usando algumas técnicas aí que são úteis para o Enem, inclusive. Vamos ver essa questão 73. A figura indica a posição inicial da coreografia de 3 dançarinos, A, B e C, sendo ABC o triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de centro O. No próximo movimento da coreografia, Ana vai deslocar-se 30 graus sobre a circunferência em sentido anti-horário. Então, peraí. Se a gente tem uma circunferência completa e dividir em 3 partes iguais, cada arco aqui tem 120 graus. Beleza. Então, se você andar até metade, você andou 60. Como ela está andando 30 no sentido anti-horário, então ela vai vir até aqui, ó. Vou chamar aqui esse ponto aqui, é o A'. Beleza. Depois, a Bruna vai deslocar-se 60 graus sobre a circunferência em sentido horário. Então, 60 graus vai até aqui a metade, tá? Então, deixa eu colocar aqui, esse seria o ponto B'. Por último, o Caio vai deslocar-se 45 graus sobre a circunferência em sentido anti-horário. Então, 45 graus para cá vai dar algo mais ou menos aqui, C', tá? Então, o triângulo que a gente acaba formando aqui vai ser esse triângulo em vermelho. Beleza. Após essa movimentação dos 3, a medida do menor ângulo interno do triângulo formado por essas novas posições vai ser. Então, vamos analisar aqui, ó. Aqui, a gente tinha andado 45 graus. E aqui, a gente andou 60 graus. Obviamente, o menor ângulo vai estar aqui, né? Então, vai sobrar literalmente nesse trecho 15 graus. Ou seja, com essa informação, a gente consegue descobrir qual que seria este ângulo aqui do triângulo. Tá? Como isso aqui é um ângulo inscrito na circunferência, ele vai ser exatamente metade
do arco que ele está enxergando. No caso, então, 7,5 graus. Então, esse é o ângulo que é a resposta desse problema. Beleza? Próxima questão. Uma urna contém cartões com as 26 letras do alfabeto. Retirando-se aleatoriamente 4 cartões de uma única vez dessa urna, a probabilidade de que com ele seja possível, em alguma ordem das letras, formar a palavra vida é igual a... Beleza, uma questão de probabilidade bem simples, porque se você vai escolher 4 cartões e se você quer tirar essas 4 letras, tanto faz a ordem com que você vai tirar essas letras, como ele está falando aqui, em qualquer ordem, tá? Porque depois ele vai formar a palavra. Então, basta eu tirar essas 4, é isso que a gente tem que garantir. Então, o número de possibilidades, aí, se a gente for calcular a probabilidade, primeiro vai ser uma combinação dessas 4 letras que eu quero escolher 4. Faz sentido? Porque, como isso aqui vai dar 1, então, de fato, eu só tenho uma possibilidade de todas as possíveis de tirar as 4 letras ao mesmo tempo. Tá? E aí, o total de possibilidades seria uma combinação de 26, escolhe 4. São todas as formas de eu tirar 4 letras. Beleza. Então, aqui em cima deu 1. Aqui embaixo vai ser 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse é só um jeito mais rápido da gente abrir esse número binomial, beleza? Então, aqui, ó, 4 com 3 dá 12. Então, esse 12 simplificando com 24, deu 2 aqui em cima. Esse 2 simplificando com 26, deu 13. Então, resumindo, essa probabilidade vai ser 1 sobre alguma coisa. Essa alguma coisa é 13 vezes 2 vezes 25 dá 50 vezes 23. Beleza. Como o numerador é 1, então ou vai ser isso ou vai ser isso. A gente só precisa ter uma noção de quanto vai dar essa conta aproximadamente, tá? Então, de novo, vamos fazer uma aproximação, que vale a pena. Aqui eu vou falar que é 10 e aqui eu vou falar que é 20. 10 vezes 20 dá 200. 200 vezes 50 vai dar aproximadamente 10.000, tá? Só que a gente arredondou para baixo, então esse resultado ele é maior do que 10.000. Então, no caso, só pode ser a letra D realmente a resposta desse problema. Fechou, gente? Então, sempre é importante vocês terem esse feeling, digamos assim, esse sensor aí de quando que dá para você fazer uma aproximação de acordo com o que você tem nas alternativas. Vamos para a questão de geometria analítica. O gráfico indica a representação da elipse de equação, essa daqui, esses de centros nessas coordenadas, que tangenciam a elipse nos pontos em que ela intersecta o eixo das abscissas. Então, está mostrando aqui no desenho, está intersectando nesses pontos aqui. As retas RS passam pela origem do sistema e tangenciam as circunferências no ponto A, C, B e D, como mostra a figura. Na situação descrita, a área do retângulo ABCD em unidades de área do plano cartesiano é igual a. Então, ele quer saber a área desse cara aqui, ó, tá? Toda essa área. Como a figura é totalmente simétrica, basta a gente achar as coordenadas de qualquer um desses pontos para depois replicar. Então, por exemplo, se a gente descobrir que isso aqui é 2 e 3, então esse cara vai ser 2 e menos 3, esse daqui vai ser menos 2 menos 3, esse aqui vai ser menos 2 e 3. Então, a gente já sabe só trocando o sinal da coordenada xy. Mas como é que a gente pode fazer, então? Primeiro, eu preciso saber qual que é a coordenada desses pontos, tá? Para isso, eu preciso da informação aqui, né, que aparece na equação da elipse. Só que essa equação da elipse ela é meio pegadinha, porque aqui não está igual a 1. Então, você tem que tomar cuidado com isso para transformar primeiro o lado direito igual a 1, e aí sim você extrai a informação. Então, isso aqui, dividindo todo mundo por 81, vai ser x² dividido por 81 vezes 16, mais y² por 81 vezes 25. Isso é igual a 1. Por que eu fiz isso? Porque aqui embaixo eu consigo saber quem que é o semi-eixo horizontal e vertical. Então, aqui a gente vai extrair a raiz quadrada, e aí extraindo a raiz quadrada, a gente pode falar que isso aqui é o bzinho, né? O bzinho vai ser a raiz de 81, que é 9, e a raiz de 16, que é 4. Então, 9 vezes 4 dá 36. Então, esses pontos vão ser 36 e menos 36.
O enunciado já disse que o centro das circunferências é 20 menos 20. Então, aqui é 20 e aqui é menos 20. Ou seja, o raio que a gente tem na circunferência é um raio de 16 unidades. Sabendo então que o raio tem 16, teoricamente a gente já sabe a equação da circunferência. E a gente poderia encontrar a equação da circunferência, pegar uma equação genérica dessa reta, que seria do formato y igual a kx, já que ela passa na origem, e aí resolver o sistema. O que eu vou fazer é um pouco diferente, talvez, na minha opinião, seja mais prático. Eu vou pegar esse segmento aqui, que também vai valer 16, e eu sei também que isso aqui é perpendicular, certo? Eu sei que isso daqui é 20. E isso daqui, esse segmento, você deve estar vendo que nós estamos num triângulo pitagórico. Então, isso aqui é 5 vezes 4, isso aqui é 4 vezes 4, e aqui vai ser 3 vezes 4, então, no caso, é 12, certo? Então, eu já sei que a tangente deste ângulo, vou chamar de ângulo θ, vai ser o coeficiente angular da reta. Então, a tangente de θ, ela é o cateto oposto, que é 16, sobre o cateto adjacente, que é 12. Quando a gente simplifica por 4, isso daqui vai dar 4 sobre 3. Então, a equação da reta é y igual a 4x sobre 3. Beleza? Temos a equação da reta, já conseguimos descobrir esse ponto. Tá? Na verdade, olha só, agora parando para pensar, nem precisava da equação da reta. Por quê? Vou até desenhar esse triângulo aqui. Vamos enxergar mais ampliado. Eu tenho um triângulo que mede 12, 16 e 20. A gente quer saber essa medida, que seria a altura, e essa medida aqui, que seria o x. Tá? Porque aí, tendo isso, xy, eu tenho as coordenadas do ponto D. É isso que a gente quer. Então, posso usar várias relações métricas ou semelhança de triângulo. Então, eu posso falar aqui, esse cara vezes esse, se a gente pensar na área do triângulo, né? 12 vezes 16, dividido por 2, que seria um jeito de calcular a área, é igual a essa base vezes essa altura dividido por 2, que também é a área. 20 vezes y dividido por 2. O 2 corta, e aí a gente praticamente demonstra mais uma relação métrica. Então, a gente vai ter aqui, ó, dividindo isso aqui por 4 vai dar 4, aqui vai dar 5. Então, nosso y ele vai ser 4 vezes 12, que é 48, dividido por 5. A gente vai ter, então, 48 dividido por 5. Isso vai dar 9,6. Show? E a gente pode até fazer semelhança, que ó, esse ângulo em azul está aqui e este ângulo em amarelo está aqui. Então, pensando no triângulo pequeno, colocando aqui, no triângulo pequeno, que é esse aqui, o ângulo azul enxerga o x, e no grande o ângulo azul enxerga 12, certo? Esse cara enxerga o 12. Depois, a hipotenusa do pequeno é 12 e a hipotenusa do grande é 20. Então, nosso x vai ser 12 vezes 12 dividido por 20. Posso simplificar por 4, então isso aqui vai dar 3 e 5. Então, a resposta aqui é 36 sobre 5. Então, x é 36 sobre 5, que vai dar 7,2. Então, temos o x e temos o y, que são as coordenadas do ponto D. Então, este retângulo ABCD, vou colocar aqui ADCB, aqui essa distância vai ser o x, que é 7,2, só que duas vezes, né? Porque ele tem daqui até aqui e daqui até aqui. Então, vai ser 14,4. Então, a gente tem aqui 14,4. E esse cara, a gente vai ter esse 9,6 duas vezes também, que vai dar 19,2. Beleza? No caso aqui, acabei de perceber, né? Essas contas elas estão em fração. Então, para facilitar, eu falar que esse 14,4 era, na verdade, isso aqui vezes 2, então é 72 por 5. E esse daqui vai ser 96 por 5. Então, a área, finalmente, vai ser 72 por 5
vezes 96 por 5, que seria esses números se multiplicando, mas eu estou colocando em fração já para facilitar. Então, aqui embaixo vai dar 25. 72 vezes 96 seria 72 vezes 100, quase, se a gente fosse aproximar. O que daria quase 7.200. Qual desses números que a gente tem aqui é próximo de 7.200? Seria esse, né? O 6.912. Então, a resposta é a letra A, de novo, usando a aproximação. Pelo jeito, essa prova aqui ela está cobrando bastante esse conceito de aproximação, né? É uma parte mais estratégica, então é importante vocês treinarem isso também, que vai ajudar para o Enem. Vamos continuar para o próximo. A figura indica triângulos retângulos CBA e MBD. Os pontos A e MB são colineares, assim como também são colineares os pontos CBD. Os ângulos CAB e MDB são congruentes. Então já está tudo na figura. Sabe-se ainda que AM é igual a BM, que é igual a 1. Então, isso daqui é igual a 1. E que CB mais BD é igual a 5 raiz de 3 sobre 3, com o CB sendo menor que o BD. Beleza. Bom, esses triângulos são semelhantes, certo? Então, se a gente chamar isso daqui de X e isso daqui de Y, a gente pode falar, nesse caso desse triângulo, que o alfa enxerga X. No triângulo grande, o alfa enxerga 1. Assim como este ângulo em vermelho, no primeiro triângulo, enxerga 2. E no outro triângulo, vai enxergar y. Ou seja, xy é igual a 2. Então, a gente tem o quanto que vale x mais y, que é 5 raiz de 3 sobre 3, que é o que você está vendo aqui. E a gente tem quanto vale x vezes y. Essas duas informações aqui já são suficientes para montar uma equação do segundo grau e encontrar esses valores. Mas o que ele quer saber é a mediana CM do triângulo ABC. Ou seja, a nossa busca é por este segmento aqui, tá? Que significa que basta a gente achar o x para fazer um Pitágoras aí e descobrir esse h que eu chamo de hipotenusa. Bom, então o que a gente poderia fazer? Eu poderia isolar o x ou y aqui, por exemplo, falando que o y é 5 raiz de 3 sobre 3 menos x, e aí eu substituo essa expressão nesse lugar aqui para resolver uma equação do segundo grau. Mas tem uma coisa que eu quero testar aqui com vocês, e eu acho que é importante vocês conhecerem um jeito diferente de pensar. O que eu percebo aqui olhando essa estrutura? Que se a soma de dois números vai dar um único número que tem uma raiz, né, tá carregando uma raiz de 3 aí, e a multiplicação deles não tem nenhuma raiz de 3, significa que, na minha visão, tanto o x quanto o y vão carregar alguma raiz de 3 aí, para que a soma deles dê esse termo e a multiplicação meio que anule essa raiz quadrada e fique só um número inteiro. Então, o que eu posso falar? Olha só, eu vou falar que o meu x ele é a vezes raiz de 3 sobre 3, e o meu y ele é b vezes raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Porque aí, quando eu somar x com y, como vai dar isso daqui, eu sei, então, que a mais b tem que dar 5, certo? Que é esse carinha daqui. E a multiplicação deles, vamos ver o que acontece quando você multiplica xy. Vai ser a raiz de 3 sobre 3 vezes b raiz de 3 sobre 3, certo? Tudo isso eu estou mostrando para você entender meu raciocínio. Raiz de 3 com raiz de 3 dá 3. Então, isso daqui vai cancelar com 1, 3. E a gente tem que a vezes b sobre 3 tem que ser igual a 2, que é o resultado que a gente tinha aqui. Beleza? Em outras palavras, a vezes b tem que dar 6. Então, olha como ficou simples agora. Dois números que somados vão dar 5 e multiplicados vão dar 6. Resposta mais óbvia e imediata. Um deles vale 2 e o outro vale 3. Porque 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, se está falando que o CB, que a gente está chamando de x, é menor que o BD, então o nosso x ele vai ser de fato 2 raiz de 3 sobre 3,
e o nosso y vai ser 3 raiz de 3 sobre 3. Eu não sei se você achou esse raciocínio mais fácil ou não, mas certamente vai dar muito menos conta do que se você fosse resolver uma equação do segundo grau e assim por diante. Então, aqui a gente já sai com a resposta pronta. Temos o x e o y. A gente quer saber, no caso, só o x que interessa para a gente, para fazer esse Pitágoras aqui e achar essa hipotenusa. Eu vou escrever esse x também de uma outra forma. 2 raiz de 3 sobre 3 é a mesma coisa que 2 sobre raiz de 3. Beleza? Vamos para o Pitágoras, então. Ó. h ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais x ao quadrado. O x ele é 2 sobre raiz de 3, tudo isso ao quadrado. Então, ficou h ao quadrado igual 1 mais 4 sobre 3. Então, h ao quadrado vai ser, esse 1 aqui eu posso escrever como 3 sobre 3. Aí vai dar 7 terços. Então, o h vai ser a raiz quadrada de 7 terços, o que seria a alternativa A. Ok, gente? Então, na minha visão, essa seria a melhor resolução aí, que daria menos conta. E se você pegasse raciocínio, você nem precisaria escrever isso. Conseguiria fazer a conta de uma maneira mais direta. Observe a matriz I e a sua inversa, m a menos 1. Então, aqui está a matriz e a sua inversa. A soma dos valores x, y e z que resolve o sistema vai ser. Então, o que você está percebendo é que essa matriz M é a matriz dos coeficientes desse sistema. Então, eu posso escrever esse sistema de forma matricial como sendo a matriz M, que multiplica essa matriz x aqui, que eu vou falar que é x, y e z, resultando nessa matriz 0, 1 e 2. Beleza? Nosso objetivo é descobrir quem é essa matriz x, y e z. Na verdade, é a soma desses valores. Mas, quando a gente pega e multiplica os dois lados pela matriz inversa, m a menos 1 e m a menos 1, a gente tem, desse lado, a matriz identidade, que seria o 1 das matrizes. Então, vai sobrar simplesmente x, y, z. E, do outro lado, esta matriz aqui, multiplicando essa outra matriz de baixo. O que a gente pode simplificar? Todos os elementos dessa matriz têm denominador 59. Então, eu vou escrever ela aqui como sendo 1 sobre 59. E aí, a gente vai multiplicar a matriz. Ó. Então, ela é 14, 9, 16, 6, 33, menos 10, menos 10, 2, menos 3. Isso multiplicando 0, 1 e 2. Maravilha. Então, basta a gente fazer agora uma multiplicação de matriz. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 59. E aí, a matriz que vai dar como resultado. Isso daqui vezes isso. 0 vezes 14 dá 0. 9 vezes 1 dá 9. Mais 2 vezes 16 dá 32. 9 mais 32 deu 41. Depois, 0 vezes 6 dá 0. 33 vezes 1 dá 33. Menos 2 vezes 10, que é 20. Menos 20. 33 menos 20 dá 13. Menos 10 vezes 0 deu 0. 2 vezes 1 dá 2. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então, 2 menos 6 dá menos 4. Então, esse aqui é o x, y e z, claro que multiplicado por essa fração aqui. Mas, se a gente quer a soma, então vamos somar esses caras. A gente vai ter, então, x mais y mais z sendo igual a alguma coisa sobre 59. Então, 41 mais 13 deu 54. Menos 4 deu 50. Então, a resposta, alternativa C. Show? Vamos continuar. Em uma reta, são marcados os pontos distintos P, Q, R e S. Deixa eu até marcar aqui já. Ó. Então, a gente tem os pontos P, Q, R e S. Então, P, Q, R e S. Nessa ordem está o que PQ vale 1, QS vale 2. Então, daqui até aqui é 2. Se as medidas PQ, QR e RS serão utilizadas como lados de um triângulo, então todos os lados possíveis para QR estão no intervalo. Bom,
Então, ele quer saber os lados possíveis para o QR. Vou chamar esse cara de x. Então, esse aqui vai ser 2 menos x. Beleza? Então, esses 3 segmentos vão ser lados de um triângulo. Para ser um triângulo, tem que satisfazer a condição de existência do triângulo, né? A desigualdade triangular. Então, eu posso falar que essa medida QR ela tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, ou seja, PQ mais RS, e maior do que a diferença em módulo. Então, PQ menos RS. Só isso daqui é suficiente, tá? Eu sei que você deve estar acostumado a falar que cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois e vice-versa, mas não precisa montar todas aquelas inequações. Essa daqui já resume aquelas 6 inequações, basicamente. Beleza? Ou 3, dependendo de como você pensa. Bom, então vamos só substituir os valores. PQ vale 1, então aqui a gente vai ter 1. O RS vale 2 menos x, então 1 menos 2 menos x. Importante você não esquecer do parênteses. O QR é x, PQ é 1, RS é 2 menos x. Então, a gente vai ter módulo de x menos 1 aqui, menor que x, menor que 3 menos x. Então, a gente tem duas inequações para resolver, esta e esta. Tá? Vamos começar pela mais fácil. Então, primeira inequação. Eu vou falar que é x menor que 3 menos x. Nesse caso, 2x é menor que 3, então x é menor que 3 meios. Próximo, segunda inequação, que vai ser o módulo de x menos 1 sendo menor que x. Nesse caso, a gente pode quebrar em duas, tá? Por causa desse módulo. Lembrando de tomar cuidado, que é o seguinte, a gente tem que considerar o intervalo em que dentro do módulo vai dar positivo e dentro vai dar negativo. É por isso que a gente quebra em dois casos. Então, eu vou colocar aqui o caso 1 e o caso 2. Nesse caso, eu estou supondo que o x é maior ou igual a 1, porque aí vai dar positivo dentro do módulo. E no outro caso, eu vou supor que x é menor do que 1. Então, nesse caso em que dentro do módulo dá positivo, o módulo não vai fazer nada, então vai ficar simplesmente x menos 1 menor que x. Então, nesse caso, menos 1 é menor que 0. Isso é verdade. Então, qualquer x nesse intervalo é a solução. E a gente vai pegar aqui, ó, falando que x é menor que 1. Nesse caso, aqui dentro do módulo dá negativo, então eu tenho que trocar o sinal de todo mundo que vai estar aqui, porque é isso que o módulo vai fazer. Então, vai ficar menos x mais 1 menor que x. Tá? E aqui está uma observação importante. Cuidado para vocês não trocar o sinal de tudo. Só troca o sinal de quem está dentro do módulo. O resto você ajusta depois. Então, aqui vai ser 1 menor que 2x, ou seja, x é maior do que meio. Então, as duas condições que a gente tem realmente é x menor que 3 meios e x maior do que meio. Então, a resposta seria a alternativa B de bola. Penúltimo exercício. O decaimento radioativo de uma substância se dá de acordo com a fórmula que você está vendo aqui, com C sendo uma constante diferente de zero e R de T a quantidade de radioatividade presente na substância após T segundos desde o início do decaimento. O valor de T em segundos para que a substância fique com a terça parte da radioatividade que tinha inicialmente é igual a, aqui falta um I, né? Então, a gente quer saber o tempo necessário para que essa expressão 3 elevado a menos 6t fique igual a c sobre 3. É isso que ele está pedindo. Então, aqui já o c corta, porque não depende do valor inicial. Então, a gente vai ter 3 elevado a menos 6t igual a 1/3. 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. Então, eu tenho direto igualando os expoentes, que 6t é igual a 1. Então, o t é igual a 1/6. Questãozinha quase que de graça aí, alternativa D de dado. Gente, lembrando que qualquer dúvida vocês colocam aí nos comentários, tá? Bom, a figura indica o gráfico de uma função dos reais nos reais definida por x vezes seno e a abscissa de dois dos seus pontos cujas ordenadas são P e Q. Então, ele já está falando aqui as entradas, né, os valores de x. Então, vamos lá. Ó. O P ele vai ser a função de quando o x vale π sobre 2.
Então, isso aqui vai ser π sobre 2 vezes o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 vai dar 1. Então, a resposta aqui é π sobre 2, sem segredo. Agora, vamos ver o Q, que vai ser a função f quando x vale 7π sobre 6. Então, isso aqui vai dar 7π sobre 6 vezes o seno de 7π sobre 6. Se você tem dificuldade em enxergar o seno de 7π sobre 6, você vai pensar no círculo trigonométrico e veja que 7π sobre 6 é maior do que 6π sobre 6, que seria o π. Então, ele está aqui, que é o π, e ele andou mais π sobre 6. Então, ele está nessa abertura daqui, tá? O que seria equivalente ao π sobre 6. O π sobre 6, se você pensa mais em graus, seria o 30 graus. Então, é basicamente o seno de 30 graus, só que negativo, tá? Porque está aqui embaixo. O que seria, então, menos meio. Então, a resposta aqui é menos meio para esse seno. Então, vamos escrever aqui, ó. Isso daqui é 7π sobre 6 vezes menos meio. Então, isso aqui vai dar menos 7π sobre 12. Somando, então, P mais Q, a gente vai chegar em π sobre 2, vou colocar com o denominador 12. Então, vou multiplicar por em cima e embaixo por 6. Vai dar 6π sobre 12, menos 7π sobre 12, o que dá menos π sobre 12. Então, a resposta vai ser a alternativa A. Beleza? Então, a gente finaliza a prova e se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se você curtiu essa resolução, deixa um like também e se inscreve no canal. Esse aqui é o meu segundo canal, tenho também um canal de matemática básica. Vou deixar todos os links aí na descrição para você se inscrever aqui e no outro também, caso matemática básica também seja uma dificuldade sua. Beleza? Por esse vídeo era isso e a gente se vê no próximo.